Eu sou Alexandre Maron. E eu sou o Fábio Yabu. E esse é o Outsider, o podcast oficial da produção original da HBO. Outsider. Isso aí, da obra de Stephen King. Putz, isso aí. Gente, então, ó, vamos nos recuperar agora, né? Porque semana passada terminou naquele momento de desespero com a Holly na pior, né? Nas mãos do assassino. Do Jack. Eu tava temendo, né? Pelos acontecimentos. Então, hoje já foi um episódio tenso em grande parte, assim. Eu não achava, né? Tem sempre aquela coisa que a gente fica tentando prever o futuro, né? Assim, não vou acabar com a Holly no episódio 7 ainda, falta episódio. Mas, cara, isso não quer dizer nada, né? Eu acho que ninguém tá garantido nessa Personagens série. vêm e vão, personagens aparecem em flashback. Então, assim, não sei o que podia acontecer. Aí, mas vamos dizer o seguinte, vamos dizer que ela fez só uma participação especial, a gente não sabe, né? Era só uma participação especial, ela vinha, de repente ela ficava no hospital o resto da série. Não sei, podia acontecer alguma coisa, estragar a nossa diversão com a nossa personagem genial. Ainda mais se agora ela vai concorrer ao Oscar, né? Pois é, cara. O cachê começou a ficar caro demais. Pois é. Fiquei tenso, tentando saber o que ia acontecer. Então, esse episódio de hoje tirou um pouco do meu fôlego ali, mas, bom, vamos lá. Vamos por partes. Mas foi tenso também. Isso. Então, para um minutinho. Tem um recado para vocês e depois voltamos. Olha, toda vez que eu revejo um filme ou então um episódio de uma série, eu descubro alguma coisinha nova, né? E mais do que nunca, essas obras modernas foram pensadas e criadas pra gente ver e rever, pra gente parar e dissecar. E o lugar perfeito pra isso é a HBO Go, porque são milhares de filmes, séries exclusivas, documentários, especiais. É perfeito pra rever a série nova do momento e também os clássicos como Sex and the City ou Sopranos. Ou então se preparar para uma nova temporada maratonando as anteriores. Olha o Westworld chegando, gente. É por isso que o HBO Go é tão legal. Você pode assistir a programação da HBO em qualquer lugar, no celular, no tablet, no computador e na televisão. E quem já assina a HBO só precisa usar o login da sua operadora local. Se você ainda não é assinante, pode assinar direto do aplicativo. Você acessa no seu computador ou então baixa na sua loja de aplicativos predileta. Estamos discutindo episódio por episódio a série Outsider, né? Hoje vamos discutir especificamente o episódio 7, que é o In the Pines. A gente, obviamente, tem spoilers do episódio 7, né? Fala do que aconteceu no episódio e fala eventualmente do que aconteceu nos episódios anteriores. O que a gente não faz é revelar segredos do futuro. A gente não vai falar nada. Se você não leu o livro, não tem problema, mas se você leu o livro, a gente ajuda também, te dá uns toques aqui quando acontece uma coisa legal, né, Fábio? Até porque agora a série já começou a se distanciar um pouco mais dos acontecimentos do livro, né? Então, acho que desde o episódio 5, 6, a coisa já começou a ir para um outro caminho, bem interessante também, mas ele já é bem distinto do livro. Essa série, é sempre bom a gente tá falando de adaptação para cá, adaptação para lá. Essa série é adaptada pelo Richard Price, e esse cara não é um cara assim que apareceu do nada, né? Ele escreveu The Wire, The Night Of, outros sucessos, né, da HBO, The Deuce. E esse episódio, por exemplo, que a gente vai falar agora, ele foi escrito, é um dos escritos pelo Denis Lehane, que é aquele escritor famoso também, livros de detetive e tal. Ele escreveu, por exemplo, Shutter Island, Sob Meninos e Lobos, são livros importantes que já viraram filme também. Então, o pedigree aqui é altíssimo, né? A gente falou um pouquinho sobre isso mas é sempre bom lembrar, assim, uma adaptação como essa, ela tem essa característica interessante, né? Porque é a fusão de estilos, né? Então você pega um autor que embora o Stephen King seja um cara que a gente fala jardineiro, né? Que fica escrevendo e floreando e contando detalhes. Floreando não, ele conta detalhes, né? Ele fica dando voltas com você e te leva para dessas voltas. Ele é um escritor direto, ele tem uma linguagem, né? Não é rebuscado, ele vai embora, ele te leva e tal. E a gente está falando aqui de autores que estão dando densidade dramática e desenvolvendo personagens com muita qualidade, né? O que você acha disso, Yabu? Eu acho que você tem razão, mas acho que uma concessão muito importante que foi feita nessa série foi justamente eles não trazerem o peso da trilogia anterior, que era o Mr. Mercedes. Porque mesmo no livro, a Holly, ela tá num processo meio que de luto
por um personagem que morreu na outra série. Isso é mais do que uma característica da personagem, né? É algo que a define, inclusive, no modus operandi dela, como ela investiga os crimes e tal. Então, até ela, por exemplo, falar, eu não quero me envolver com nada violento, né? Sim. Tipo, algo que ela tá marcada também. Né? Exato. Então aqui a gente tem uma nova Holly, né? Uma Holly mais independente, né? Que ela tem conquistado corações por aí, né? Arrebatado corações. E também ela é mais, como vou dizer, além de ser independente, ela é mais proativa, assim, né? Você vê ela interagindo mais com os personagens, mesmo com o Andy, né? Ela é mais sociável, né? Então isso é muito importante. Eu acho importante que a Cynthia Erivo, que é a intérprete, ela não caiu numa armadilha que alguns atores criam, né? De novo, o autismo, ele é um espectro mesmo. Então você vai ter pessoas com características muito diferentes, né? E aí ela não caiu num truque, às vezes, de ator, né? De usar muitos trejeitos e muitas coisas. Ela tá lá, ela é delicada, ela usa alguns toques e tal. Ela escolheu o personagem dela, né? Ela, como se ela falasse, não, eu tô aqui no meu espectro, é assim que eu enxergo essa personagem e tal. Porque acaba que os personagens, de novo, no espectro do autismo, acabam ficando todos muito meio parecidos, assim, em certos filmes, porque todo mundo vai meio que nos mesmos truques, entendeu? É meio como o Cumberbatch faz, o Sherlock e o Alan Turing, né? São personagens muito parecidos, né? E eles não são necessariamente dentro, né, da mesma característica. Isso aí, boa. Mas enfim, eu sinto essa delicadeza da interpretação que não vai pelo caminho que são os estereótipos que as pessoas têm do que seria uma personagem dentro do espectro do autismo, né? E aí, quando ela faz isso, eu já vi algumas pessoas comentando isso pra mim diretamente, falando assim, mas ela nem parece autista. Como assim? O que você quer dizer com isso? Né? Não é tão simples assim. Então as pessoas têm ali elas têm uma noção estereotipada do que precisa ser uma pessoa no espectro do autismo e acho que talvez seja até interessante para as pessoas entenderem isso melhor. Exato, acho que ao mesmo tempo é quase que um convite para que as pessoas entendam e pesquisem sobre o tema, né? Porque é um mundo. É um mundo. Por isso que as pessoas definem o autismo como um espectro. Porque é toda uma gama de possibilidades que pode envolver o diagnóstico dessa pessoa. Tanto que dizem que quando você quando você descobre qual que é, entre aspas, o autismo que a pessoa tem, ela sai do espectro. Então aí vira, sei lá, Asperger ou alguma outra característica que pode ser diagnosticada e às vezes até tratada. Mas enfim, personagem maravilhosa, a gente ficou Incrível. Aqui muito tenso. Eu gosto muito da maneira como ela tá interpretando a Holly. A minha esposa chegou na série também meio assim, ela tinha visto o trailer e chegou e tem assistido comigo. E é muito legal ver como ela tá apaixonada pela Holly. É legal ver isso, porque é um termômetro, né? Porque a gente acaba vendo eu e você juntos ali e tal, discutindo um monte de coisa. Ela tá apaixonada pela Holly, ela tá, assim... Em alguns momentos ela adora o Ralph, mas ela tá irritada com o Ralph. Acho assim, é legal ler as reações das pessoas, porque a gente vai entendendo isso melhor. Porque senão você fica só na sua impressão e tal, então nas nossas impressões aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o título, que esse título especificamente tem uma história atrás, né, que é o In the Pines. In the Pines é um trecho, é uma linha, né, da letra de uma canção folclórica americana, lá do século XIX, lá dos 1870, e é bem lá do Tennessee, Kentucky, oeste da Carolina do Norte, aquelas coisas assim. E é uma música daquelas que ninguém sabe direito a origem, é uma mistura de músicas. É o In the Pines e The Longest Train. E é bem assim, quando se ouve ela meio sem contexto, é até um pouco assustadora, porque é como se alguém falasse assim, é uma moça, e eles estão perguntando pra ela assim, o que você fez ontem? E ela diz que tava na floresta, que ela tava andando, não sei o quê, só que, e aí tem versões da música, em alguns casos é um namorado, em alguns casos é um marido, em alguns casos é uma pessoa qualquer e tal, que morreu, e que eles encontraram morto, e que eles acham, é como se eles achassem que ela fez alguma coisa, e ela tem um álibi, que ela estava na floresta. Então é uma música meio assustadora, assim, né? É uma música sobre culpar as mulheres por coisas que acontecem, né? Botar culpa nas mulheres, talvez achar que elas fizeram alguma coisa. E uma coisa também sobre o medo, né? Tem uma coisa do homem falando em arquétipos, né? Do medo da mulher misteriosa, né? Uma coisa bem curiosa, assim. É uma música que foi gravada várias vezes, teve várias versões. Cada vez que gravam, colocam uma nova estrofe na música, vale a pena dar uma procurada. E ela, inclusive, foi gravada pelo Nirvana em 93, num MTV Unplugged. E ela chegou até, inclusive, a ser gravada em 64 e chegou nas paradas do Top 20 do Reino Unido,
né? Gravada pelo Four Pennies. Ou seja, a história é uma música que tem uma história e, sinceramente, você ouve essa música, você fica meio tenso. E que tem tudo a ver com o Cuco, né? Isso aí. Que também é um personagem que tá in the Pines, né? Que Que é isso. E aí, conectando com a história, né? A gente vê, né, o Cuco fica na floresta ali, né? E a gente vê aquela coisa de levar meio que oferendas para ele tá se alimentando e tal, porque ele tá dentro desse ciclo, né? Que a Holly já meio que falou no episódio, aquela coisa que ela mostra o quadro e vai falando, ó, ele vai passando tantos dias e tal. ele tem um ciclo, né, pra concluir a transformação dele. Esse episódio começa com a Holly nas mãos do Jack, a gente desesperado. Na verdade, esse episódio começa com uma cena muito, muito simbólica, que é o besouro virado de cabeça para baixo. Isso, né? verdade. Porque verdade. todos os super outros, importante, né? É porque é até estranho, né? Besouro, corta pro Ralph e vai direto pra apresentação. Depois é que a gente vai lá ver a Holly, né? Porque até então a gente tinha meio que uma historinha, né? Tipo um cold opening antes da abertura, né? É verdade. Muito bem lembrado. E essa cena é bem interessante, né? Porque, de novo, a gente tá falando do pedigree das pessoas envolvidas, do diretor, escritor e tal, e produtor, né? O principal e tal. E você vai vendo aqui toda uma construção psicológica que é, às vezes, incomum, né? Eles seguram o ritmo para desenvolver personagem, né? Então essa coisa de mostrar o besouro de cabeça para baixo, ele não consegue se virar, eu acho que, enfim, acho não, né? Tá, estou martelando na nossa cara, né? Tipo, é o Ralph que não consegue sair daquela situação. O Ralph, ele tá literalmente, ele é uma âncora paralisando todo mundo, porque o Ralph ele bateu ali num certo limite dele, né? E sozinho ele não vai conseguir se virar. Pois é. Tanto que a gente ficou se olhando, né? Depois que a gente viu o tal do besouro, né? De cabeça pra baixo, o que tá acontecendo, né? Pois é. Mas o episódio anterior terminou com a Holly naquela situação. A gente, sem saber direito o que ia acontecer. Será que o Jack vai resistir aos poderes do El Cuco e vai virar pro lado da Holly? Será que não? O que ia acontecer? Será que ela vai se atacar? A gente estava bem intenso, né? E esse episódio, você fez uma observação importante sobre esse episódio. Que faltou alguém nesse episódio aparecer, né? Pois é, foi o primeiro episódio que a gente não viu o Cuco. Pelo menos, se algum dos nossos ouvintes lembra de ter visto o monstro em algum lugar, avisa pra gente. Eu não lembro de ter visto o monstro. A gente sabe que ele estava lá pelo Jack, né? A influência dele foi vista, mas não o personagem, né? Pois é, né? Não chamaram o figurante com a máscara amassada nesse episódio, né? Não chamaram Jason Bateman de novo. Imagina, o Jason Bateman fazendo cena... É o figurante mais caro do mundo. Mais caro do mundo, pois é. Eu acho sintomático ali da maneira como eles estão se relacionando, né? Como o Ralph acorda devagar, né? A vida dele parece que ela travou, ela parou. Ele tá stuck. Não lida com a morte do filho direito, a mulher também não tá bem, ele não consegue resolver o caso. Ele não voltou pra polícia também. Então ele tá num limbo, né? Ele tá num limbo, né? E aí, ele mesmo não nota, né, direito. Assim, ele sabe que a Holly saiu, mas também parece que não se importa, né? Tipo, é a Ginny que tem que falar assim, e aí, o que aconteceu? Por que ela não tá aqui? E você, o que você tá fazendo e tal? Fica aquela situação meio bizarra, assim, tipo, o que tá acontecendo? E o cara tá completamente letárgico. Ele tá atônito, né? Porque o mundo dele tá se desfazendo mesmo, né? Tudo que ele acredita, ele precisa abrir mão disso para seguir em frente. E eu acho que esse é mais ou menos o grande tema, né, desse episódio, né? O arco desse episódio é um pouco isso, né? Eu acho que é meio que essa travessia final que o Ralph tem que fazer. Que a gente não sabe se ele vai fazer ou não, né? Porque até em termos narrativos, a Holly meio que assumiu o protagonismo. Isso, a Holly tomou... Acho até que tem uma coisa assim, tipo, mano, seguinte, eu já peguei a série aqui, você quer que a série se chame Holly? Eu vou tomar esse negócio, já tô correndo você tá ficando pra trás, hein, cara? Eu acho bem sintomático nisso. Mas, voltando aqui, eu acho legal, assim, tem um primeiro momento de novo sobre esses estereótipos, né, de como a Holly deveria agir na cabeça das pessoas. Nossa heroína está nas mãos do Jack no carro e é uma situação desesperadora. Ele é muito maior do que ela, embora ele esteja todo arrebentado, porque ele tomou uma surra de si mesmo, né, do monstro, seja lá o que for. Então, ela e ele estão naquele carro, né? Vamos juntar como se fosse quase uma cena só, porque tem uma sequência bem importante aqui, que ela vai indo e voltando pros personagens, mas o mais importante aqui a Holly sacou, ele parece ter sacado que ela sacou e eles começam a ter uma conversa de maluco, né? Porque ela tá fingindo que não sabe de nada
né, pra ele não se precipitar. E aí eles começam a ter uma conversa maluca, assim, tipo, ele começa a falar sobre a dor, sobre as incertezas dele, sobre como a vida dele tá um desastre, sobre como tá tudo perdido. E eles ficam naquela conversa estranha, né, como se ele soubesse que ela sabe, mas ele finge que ele não sabe que ela sabe. Tá acontecendo. Mas até que chega um momento que ele parece que não se importa mais, né? É isso mesmo, ele me pegou e eu preciso fazer o que ele tá mandando. Ele tá entregue, né? E a Holly tenta, né, até certo ponto ajudá-lo. Mostrar que ela pode ajudar ele, né? Porque ela fala que ela quer, né, revelar o Cuco, quer chegar na verdade. Mas o Jack, na situação que ele tá, né, as portas da morte quase, ele meio que não se importa mais. Né? Ele sente que ele não tem pra onde escapar, né? O bicho entrou na cabeça dele, né? Exato. Ele não consegue mais sair. E o preço que ele vai ter que pagar, eventualmente, é matar a Holly. Acho que vai ficando cada vez mais claro, né? E até fazendo aqui uma experiência de empatia, né? É fácil você se colocar no lugar do Jack, né? Porque ele viu o mundo dele ruir, né? Ele já vinha de uma história super triste, de familiar e tal. Ele já tá totalmente desacreditado. Aí o casamento dele acaba. Sim. Né? Depois ele tá totalmente desacreditado pela polícia, pelos amigos dele, tá sendo procurado pela polícia. E tem uma criatura, né, misteriosa de outro mundo, influenciando ele, dizendo que tornou ele o escravo dele. Né? Então, pra ele, tanto faz. Né? É uma situação quase triste. Bom, pessoal, segura esse suspense aí, que o Marão tem um recado pra vocês. Olha essa dica. Eu adoro mergulhar nos filmes e as séries que eu assisto. Deu pra notar, né, gente? Por isso que eu fico fazendo podcast. E pra isso, o HBO Extras virou um companheiro perfeito. Você baixa o app na sua loja de aplicativos para smartphone ou tablet e aí depois é facinho de usar. Você abre o aplicativo, aperta aquele botão que aparece e ele vai ouvir o áudio do programa e sincronizar. A partir daí é moleza. Você vê a cena na TV e vão surgindo diversas curiosidades no seu smartphone. E o Extras, ele traz detalhes escondidos e também uma coisa que eu acho primordial. Identifica diversas das músicas que você ouve e fica ali tentando descobrir de quem são. E pensa bem, é perfeito para usar com HBO Go. Depois de ver o programa pela primeira vez e curtir normalmente, você vai lá e assiste de novo, só que agora com os extras ligados. Eu faço isso direto. Beijo. E voltamos. De novo, eu acho que eles fizeram um bom trabalho de mostrar que ele é uma pessoa torturada, mas que ele não era uma pessoa má, né? Parecia ser uma pessoa assim... Ele lá criava as confusões dele no bar e tal, não sei o quê, porque enchia a cara, não sei o quê. Então era uma pessoa problemática, sabe lá por que o casamento dele acabou, a gente não sabe direito e tal. Mas ele era um ser humano, tipo assim, cheio de falhas, condenáveis... Algumas delas eventualmente até condenáveis tecnicamente por um policial que pegasse ele de verdade, mas não era um assassino, né? Tipo, aquela coisa ali que ele vai se tornar eventualmente nesse episódio, quando ele começa a fazer coisas completamente deploráveis, né? Porque ele vai entregar pessoas pro sacrifício, monstro, né? É uma coisa assim, completamente... Passou da linha completamente, né? Então, o Jack é uma figura trágica, de certa forma, né? Sim, com certeza. Mas então ela é bem claro, né, que a Holly só vai sair dali ou com ajuda ou usando a cabeça, né? E eu acho muito legal o jeito que ela resolve a situação. Ela não vai brigar com aquele cara que é o dobro do tamanho dela. Que ela sabe que ela não vai ganhar. Não tem nada a perder, né? Ela não vai fazer nada disso. Ela vai precisar enganar aquele cara de alguma maneira. E aí ajuda o fato de que ela consegue pensar 2, 3 passos na frente quando é necessário, né? Então, essa sequência é bem legal, ela indo pro banheiro, ela tentando uma saída comum, né? Tipo, vou tentar sair por aqui, não dá certo, tal. Vou atrair ele, o que eu faço? Não sei o quê. É bem legal todo o caminho que ela percorre. E eu achei muito, muito legal, né? Porque ele acha que ele pegou ela, né? Ele tá com o celular e com uma chave. Ela tá com a chave duplicada. Com a chave reserva, né? Com a chave reserva do carro e ela escapa. Então eu gostei dessa sequência. Mostrou também uma personagem capaz de se defender, né? Tipo, de acordo com a situação, né? Ela pegou e resolveu a história. E aí que eu acho que essa série, ela consegue
acho que extrapolar um pouco o que a gente espera dos personagens, né? Aquilo que a gente tá falando, o que é o espectro do autismo, né? O que tal personagem faria em tal situação, né? Aqui a gente sabia que o Ralph estava indo para o mesmo lugar que eles. Ele já tinha desvendado o plano do Jack, já tinha chamado a polícia também, então estava tudo conspirando para que a Holly fosse resgatada. Isso. Mas não, tipo, ela foi lá e saiu, né, usando os seus próprios meios. A gente viu o Ralph finalmente tomar vergonha na cara, ele abre o quarto, ele descobre a ferida, né, ele vê a foto, ele descobre que alguma coisa está errada, ele descobre que ela desapareceu, ele descobre que o Jack desapareceu também, ele chama o Alec para pedir ajuda, eles começam a investigar, eles entram na casa do cara, eles veem que a casa do cara tá toda destruída, eles vão desmontando tudo nesse tempo que eles estão viajando ali, e aí, depois de fazer um monte de coisa, inclusive procurar ele no strip club, onde ele tá sempre criando confusão, eles localizam a Holly. E é muito interessante isso, porque a gente fica nesse jogo de gato e rato, a gente acha que vai se resolver de uma maneira e ela inverte essa expectativa e faz uma coisa importante, que ela não é uma menininha que vai ser salva pelos mocinhos, né? Exato. Ela sabe se virar. Isso é bem legal. E é até legal porque, assim, eles falham, né? Quando eles chegam é tarde demais, o Jack já desapareceu, ela já se salvou, eles chegam, mas não faz diferença pra ela, né? E é muito interessante que ela vai contar pra eles o que aconteceu e vai ajudar um pouco nesses próximos passos, nessa travessia e tal. E aí eu acho muito importante também a presença do Younes, que no episódio passado a gente falou, né? Ele começou a investigar aquele cara, ele tá seguindo uma outra pista, que é quem foi aquele que a gente viu sendo arranhado. Então foi esse cara aqui, que é o Claude, sim, que era o cara... segurança, né? Não sei se era o segurança, o gerente do... Ele chama de bumper, né? É o cara que põe pra fora quem tá bêbado demais. Isso, E aí, esse cara, a gente vê que ele tá indo embora, né? Tipo assim, não tá legal. Mas por quê? Porque ele tá sentindo inseguro, ele sente uma presença ao redor dele, que a gente já notou que ele... Aí até a gente ficou perguntando, o que ele tá sentindo, né? Será que ele tá sentindo alguma coisa? Mas é um cara que viveu na prisão um tempo, né? Então, ele se sente vigiado. Além do fato de que o nosso monstro tem poderes de algum tipo que ele, né, entra na cabeça das pessoas, o cara parece sentir vigiado mesmo. E aí a gente vai ver ele indo embora, mas eu, sinceramente, fiquei naquela coisa, tipo assim, mas é ele? Mas sabe que a gente tava falando de personagens terem várias nuances, né, serem bons ou ruins? O que geralmente não é verdade nos livros e nas obras do Stephen King, né? Os personagens sempre ficam ali meio que na sombra, ninguém é totalmente bom nem ruim. Só que nessa história em específica, a gente tem personagens bons. Que são realmente pessoas boas, que era o enfermeiro. A gente não conhece muito sobre a Maria, né, que foi a mulher que também foi reproduzida, né, foi copiada. E o Claude, apesar dele ser um ex-presidiário e tal, a gente não conhece bem a história dele. É o cara mais tranquilão de até todos. Até então, né? Pois é, gente tá tentando. boníssima. Ele só dá uma recaída estranha porque ele tá justamente sentindo que alguma coisa tá errada, né? No nightclub lá deles e tal. Mas mesmo quando ele sai do trabalho, né, tem uma cena importante. Lá, tem aquele o chefe dele vai lá e dá uma grana pra ele. Isso aqui é pelos seus bons serviços, não sei o quê, pela sua lealdade. Então eles estão construindo um personagem que é, em sua essência, bom. Né? Dentro do que a Holly tá falando, e claro que principalmente a gente viu essa construção com o Terry, menos com os outros personagens. Os outros personagens viu indícios, né? Mas tá claro ali, né? Quer dizer, ele controla pessoas frágeis por algum motivo, né? O Tracy, o primo do Heath lá, do enfermeiro, era um cara torturado de alguma maneira e tal. Ele conseguiu capturar aquele cara. O Jack é um cara torturado e ele consegue tomar a mente dele. Então parece que tem características, né? Ele busca pessoas boas, que parece que ele saboreia a destruição dessa suposta perfeição, e ele, para controlar, ele busca pessoas que ele enxerga a imperfeição de alguma maneira, né? Até porque as pessoas, entre aspas, boas, né, elas levantam menos suspeitas, né? Então, um enfermeiro, um professor de educação física, um segurança aposentado, são pessoas que não oferecem muito risco, né? Bom, em paralelo a isso, a Glory tá tentando recomeçar a vida dela, né? Então a gente tem toda uma linha ali em que a Glory, ela tá tentando voltar ao trabalho, ela tá tentando se reintegrar com as pessoas, as filhas não querem que ela faça isso. O Howard tá meio estupefato com essa ideia dela e tal. Porque ainda tem muito preconceito das pessoas, né, ao redor dela. E aí tem uma cena ótima, porque na verdade, como ela é corretora, de certa forma, em vários casos, ela vai lidar com pessoas de fora que estão indo morar lá.
né? E ela parece pegar pessoas que não sabem nada sobre a história dela. E ela ainda assim trata elas como se elas soubessem tudo, tivessem. E na verdade é ela que tá com aquilo na cabeça. E ela acaba recebendo, inclusive, dão queixa dela e tal. Então tem todo um momento dela aí. Em parte, cria essa situação em que a Holly também tá ficando meio sem alternativas, né? Ela não consegue trabalhar, a grana tá acabando, ela não quer vender a casa do marido. O que sobrou para ela é processar o Estado, né? Processar a polícia e tal. Mas uma pessoa que ela resolveu não processar é o Ralph, porque sim. o Ralph tá lutando pelo nome do marido dela, né? Então tem toda uma construção importante aí. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso, assim, talvez isso ajude a indicar, reforçar a natureza de redenção que é pro Ralph desvendar esse caso, né? É importante que ele desvende esse caso, porque é uma falha dele, é um erro dele que gerou a morte de um homem bom, né? E que continua ruindo, né? É um processo que continua acontecendo com a Glory, com a família dela, com as filhas. Pois é. Eu acho bem interessante aqui, de novo, a Tamika apareceu aqui de novo, né? Ela tá afetada pela história toda, mas é uma coisa bem lateral ali, é meio que pra mostrar que ela tá com medo também, e ela lembra do que aconteceu, mas eles meio que colocam ela em segundo plano aqui. O que é mais importante aqui o Jack está solta depois que a Holly escapou. Tá pistola. Tá pistola, né? Sem nada a perder. E aí agora, né, os personagens vão se reagrupando e aí o Andy chega para encontrar com eles e a próxima decisão por uma série de motivos, eu tava falando disso e parei, o Younes traz as pistas e ele tá desconfiado. O Claude, eles cruzam as informações e a Holly fica até pau da vida, né? Porque eles não dizem isso imediatamente pra ela, né? Porque ele meio que pergunta, você lembra desse cara e tal, não sei o quê, babá. Então, assim, a partir daí, eles têm uma oportunidade muito importante agora, que é o seguinte, né? Eles agora, por uma série de motivos, supostamente, se eles estiverem certos, se realmente o Claude é o próximo cara a ser duplicado, porque a gente não sabe se é verdade, isso pode ser um baita despiste da série. Porque foi uma cena muito sutil, como a gente falou, né? Do Claude apertando a mão do Terry, do não Terry. Né? E sendo ligeiramente arranhado. Eu só vou acreditar se... Eu não vou ser bobo, não. Não vai me enganar fácil, não. Mas eles vão criando essa situação em que, pela primeira vez, eles sabem o próximo passo do monstro. Eles podem... Isso é importantíssimo até para que eles acreditem no que está acontecendo. A Holly, com tudo que ela juntou, e, né, um monte de gente lá, só ela conseguiu fazer isso, ela fala, peraí, esse cara é a próxima vítima. Eu sei quanto tempo ele demora para se reestruturar, né? Então agora nós temos uma chance única. A chance única agora... Porque assim, já com o caso do Terry, é por isso que o monstro tá tão incomodado, a gente tirou ele do ritmo dele, né? Porque ele agora ficou exposto quando ele normalmente não estaria exposto. Ele tem que se esconder, ele não pode aparecer, ele não sei o quê. Então ele tá já incomodado. Ele demora alguns dias fazendo sabe lá o quê, mas provavelmente mudando de forma, mudando de uma forma para a próxima forma. Pela própria teoria da Holly, ele fica meio enfraquecido nessa fase de transformação, né? Enquanto ele tá indo de um corpo para o outro. Então por isso que ele recruta, né, esses asseclas, né? O Jack, antes dele o Tracy e assim por diante. E por isso talvez ele use aqueles poderes mentais, né? Aquela coisa de aparecer para as pessoas dentro da cabeça delas, né? Então é um indicador de que ele não pode aparecer fisicamente porque ele ainda não está no momento certo. Então com isso tudo, finalmente eles tomam a ofensiva pela primeira vez na série. Esse episódio é muito legal, é muito importante. A gente até fez uma brincadeira, né? Que eles formaram a Irmandade do Cuco. A Irmandade do El Cuco. A Irmandade do Cuco está reunida e agora eles têm que formular o seu plano, o que eles vão fazer a seguir, toda aquela coisa, né? É muito importante por quê? Porque o Ralph tá naquela situação do besouro virado ali e tal, travando todo mundo. A Holly vai chegar pra ele e falar assim, cara, ou você vem pro nosso lado e trabalha como quem tá acreditando no que tá fazendo, ou sai do caminho. Ou para de atrapalhar. Você tá atrapalhando, você tá segurando a gente. Essa cena é mega importante porque mostra e acho assim, é difícil até para um ator, né? Porque o personagem fica chato, ele tem que estar chato, ele tá realmente passando por um momento difícil e às vezes a gente quer que a história ande e fica assim, poxa, mas acho que é o momento desse personagem, é um personagem muito bem construído, muito bem desenhado, mas que realmente o Ralph tem momentos que você fala assim, não é possível, estamos esfregando
fato na cara dele, ele É porque continua. sejamos justos com o Ralph também, né? A Isso. gente tem informações que ele não tem. Exatamente. A gente tá vendo o Jack, a gente sabe da ferida no Jack, a gente viu o Cuco em suas várias formas. E aí, nessa construção, o Younes também fala uma frase mega importante pra ele. De novo, caracterização de personagem muito bem construída, que é o seguinte. O Younes fala, a diferença entre eu e você, sendo nós dois detetives, né? É que você quer que as coisas façam sentido. E eu só quero que isso acabe. Eu só quero resolver a história. Você não. Você quer que as coisas se encaixem. Você quer entender. Então, a gente vai construindo o porquê também desse momento difícil para ele, né? Tudo que ele acreditou a vida inteira não serve para mais nada. As ferramentas intelectuais que ele construiu a vida inteira não são as ferramentas que ele precisaria para resolver esse caso. E o próprio terapeuta dele, né, que eu acho que talvez tenha sido a última interação deles na série, né, fala para ele, Ralph, tem muito mais coisas que a gente não conhece do que coisa que a gente conhece. É uma frase que eu já ouvi alguém dizer por aqui, inclusive. Tô falando desde o primeiro episódio. Olha, o Yabu, ele foi um pouco até parcial nessa, né? Ele só faltou dizer assim, gente, ele falou uma frase muito inteligente, que é uma frase que o Yabu diz sempre. Brincadeira, mas o Yabu sempre diz isso, porque o Yabu é o crédulo, né? Eu sou o cético e o Yabu é o crédulo. Eu sou a Scully. E eu gosto muito dessa cena também, por quê? Porque essa cena, de novo, na construção do Ralph, tem um processo, né? Como ele vai lidando com as coisas. E o terapeuta é uma forma da história mostrar pra gente o processo mental do Ralph. Abrir as engrenagens, né? Abre o capô. Por quê? Porque quando o Ralph tem a coragem de colocar alguma coisa pro terapeuta, é porque ele está realmente pensando naquilo, ele está levando aquilo em conta. Então, por exemplo, quando ele chega para o terapeuta e fala, você acredita no mal? Quando ele faz essas colocações para o terapeuta, né, ele basicamente está dizendo para o espectador o que está passando pela cabeça dele, ajudando a gente a entender que ele está começando a realmente ter a coragem de questionar, enfim, as convicções dele e tal, não sei o que. Então, eu acho bem legal isso. Acho que crucial essa cena para mostrar que o Ralph ainda não chegou lá, mas que ele tá indo. E não por acaso, inclusive, a gente vai ver de novo o Besouro ainda aqui, né? No finalzinho do episódio, o Besouro aparece outra vez, o Besouro não virou. Não virou ainda. Ainda não tá resolvido. E aí a gente vê o resultado disso tudo na Holly, né? Que ela acabou de passar por um processo super traumático, né? Quase que um sequestro. Aliás, foi um sequestro, mas ela conseguiu fugir a tempo, né? Então, ela tá fragilizada. Isso aí. Né? Então, o que o Cuco faz com pessoas fragilizadas, né? Ele se aproveita. Isso aí. Então, esse é o momento que ela tem um pesadelo horroroso. Ela revê a cena em que ela escapou, só que nessa cena ela não escapa. Só que a coisa dá errado. E ali é um momento de... Parou o episódio ali e... É engraçado, assim, é quase como dizer assim, nossa heroína pode não ser mais aquela, assim, ó, ela tá afetada por essa história, mas quem não ficaria afetado por uma história desse nível, né? Bom, amarrando aqui, né, quer dizer, um episódio sobre um personagem que está paralisado, eles conseguiram colocar ele em segundo plano e a história aconteceu um monte de coisa, né, com os personagens. Aconteceu com a Holly, aconteceu com a chegada do Andy, aconteceu um monte de coisa, a saída do Claude. Então, assim, tudo isso evoluiu, a gente aprendeu coisas sobre os personagens, a gente andou numa história que é sobre um personagem paralisado. Eu achei impressionante a habilidade dos caras para fazer isso tudo acontecer num episódio sobre, né, a paralisação e tal. Acho que mesmo a cena do terapeuta, eu acho que ela foi muito bem construída, porque assim, é uma forma fácil, entre aspas, de você fazer a exposição de um personagem, né? Porque ele declaradamente ele expressa as suas opiniões e a sua visão de mundo para um personagem que só fica passivamente escutando, né? Isso. E esse personagem faz o papel da audiência, né? Isso. Entendi esse cara. Então acho que justamente por isso as interações com o terapeuta são muito pontuais. Ele aparece, tipo, sei lá, 30 segundos por cena. Bom, e aí assim, onde nós estamos, para onde vamos, né? Será que o Claude Bolton lá foi realmente duplicado ou estão despistando a gente vai dar de cara, vai se esborrachar em alguma coisa aí? A Holly aceitou o caso como, né, na condição de que seria uma coisa não violenta, que ela só ia lá dar uma investigada e tal, mas tudo mudou e ela tá claramente afetada. O que vai acontecer com ela, né? Ela tá tensa. Então, a Glory, será que ela processando as pessoas, ela vai afetar, né, a união da nossa nova irmandade do El Cuco? O Jack que aparece pegando carona com o caminhoneiro, sabe lá se ele vai matar o caminhoneiro, o que ele vai fazer, mas o Jack
se foi, a gente não sabe o que vem a seguir. Aliás, ele pegou carona com o caminhoneiro mais gente boa do mundo, né? Nossa, pois é. Um cara arrebentado daquele jeito. Quem daria carona? Quem? Pois é. O Jack tá indo pra onde? O Jack vai ficar em que time? Será que o Jack tem redenção? Será que o Jack ainda escapa? Será que ele vai pra Irmandade? Então, gente, é isso. Respirem fundo de novo, é a minha instrução de toda semana, respirar fundo, porque eu acho essa uma das séries mais tensas dos últimos tempos. A trilha sonora faz isso com a gente. Eu acabo, não é que eu tô cansado, eu percebo no final que eu prendi a respiração em vários momentos e eu fiquei meio, sabe, tipo, tenso. Tipo, você tá arranhando a pessoa que tá do seu lado, aquela coisa assim. Minha irmã, ela é famosa por ela ver filme, ela pega o braço de quem tá do lado, e eu já fui a vítima dela várias vezes, e fica arranhando. Compra um arranhador pra ela. Pois é. Que nem de Tipo gatos. gato. É, exatamente. Então, olha, semana que vem tem mais, e eu, sinceramente, eu tenho muitas expectativas boas sobre o que vem a seguir, ou ruins, né, na verdade. Porque eu acho que vai acontecer muita coisa importante, porque eles têm alguns caminhos a seguir, né, finalmente. Então, tô bem ansioso. E estamos indo pra reta final também, né? Faltam 3 episódios agora. Ai. Estamos mais perto do fim do que do começo. Nossa, então é isso. Gente, então olha, de novo, a gente mantém contato com vocês, fiquem à vontade, mandem perguntas, sugestões e tal, pelo Twitter pra gente, né? Teorias, isso aí, pra gente. O meu Twitter é @AlexandreMaron. O meu é @FabioYabu. Isso aí. E a gente tá por aqui no Twitter esperando vocês, e semana que vem tem mais. E venham pra Irmandade do Cocô. Falou, gente. Beijo. Valeu, gente. Você acabou de ouvir o podcast oficial da série da HBO Outsider. Escrito, dirigido e apresentado por Alexandre Maron e Fábio Yabu. Produzido por Guilherme Pinheiro. Editado por Jéssica Correia. E é uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.